Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para responder mais uma série do Pergunte-me Qualquer Coisa. São perguntas que vocês fazem nas redes sociais, se você não segue nas redes sociais. Nas redes sociais você me encontra como Mamãe 3 vezes, tanto no Facebook quanto no Instagram. E dessa vez eu vou fazer um pouco diferente do que eu fiz nas outras vezes. Separei por temas. Rotina é o primeiro tema, que vai ser o tema de hoje. Tô aqui de frente ao computador, então eu vou passar aqui e vou lendo pra vocês. Rotina, quarto filho, que é uma coisa que muita gente pergunta, sobre os meus abortos, adaptação escolar, relacionamento entre as meninas, birras, parto e pós-parto, desfraude, desmame, retorno ao trabalho, sono infantil, introdução alimentar, educação, tecnologia, escolhas, chupeta. Então eu separei por temas para poder conseguir responder essas perguntas de forma mais aprofundada e que também não fica muito cansativo nem para eu gravar e nem para você assistir, tá bom? Então eu vou começar hoje falando sobre rotina, dia a dia. São perguntas muito do dia a dia, de como que a gente faz, como que funciona. Eu percebo que eu, dando uma olhada assim no Instagram, e aqui eu falo muito sobre temas específicos, principalmente sobre psicologia, sobre maternidade, e eu não falo muito sobre o nosso dia a dia. Não porque é segredo, mas é porque eu achei que ninguém ia ter interesse em saber disso. Mas como vocês perguntaram, eu vou responder todas as perguntas e eu vou tentar deixar mais aberto aqui no Instagram, aqui no Facebook, mas não tem nenhum problema em responder, então sempre que vocês perguntarem eu vou responder. A primeira pergunta é da Barcelos Nanda, que ela perguntou no Facebook: como você faz para ser mãe, em caps look, como você faz para ser mãe de 3 crianças? Você tem babá? As deixa na creche ou é em escola particular? As avós ficam disponíveis para cuidar das 3 enquanto você trabalha? Digo isso porque tenho apenas uma e já acho tudo tão difícil. Difícil no sentido de cuidar, educar, brincar, estar presente, ser mãe, esposa e funcionária. Anda tudo tão caro. Morro de vontade de ter outra filha, mas desisto ao pensar que ela será criada mais por escolas e desconhecidos do que por mim mesma. Será que estou sendo muito dramática? Nanda, eu não acho que você está sendo muito dramática, porque eu não sei a sua realidade, eu não sei das suas limitações, nem financeiras e principalmente psicológicas, eu sei das minhas. Então, pra mim, não é tão difícil, tão complicado ser mãe de 3, mas eu não posso dizer o mesmo como será pra você, tá? Essa é uma pergunta que só você pode responder de acordo com a sua realidade. Mas eu vou responder suas perguntas, quem sabe te dar uma luz aí, né? Você tem babá? Não, a primeira pergunta: como você faz pra ser mãe de 3? Sendo. É engraçado essa pergunta porque às vezes eu olho, eu acompanho o vlog da Thalita Campedelli, né? Ela tem 4 crianças pequenas. E eu penso, nossa, como que ela faz pra ser, né? Sendo. Até se alguém te perguntar mesmo, alguém que não tem nenhum filho, perguntar: nossa, Nana, como é que você faz pra ser mãe de um? Você vai responder sendo. A gente vai se adaptando de acordo com as demandas, né? Então essa é uma pergunta que eu não vou conseguir te responder. Sendo. Você tem babá? Não, eu não tenho babá, eu nunca tive vontade de ter babá e nunca senti necessidade, principalmente. As deixa na creche ou em escola particular? A Sofia não vai em escola em momento nenhum, nem creche, e a Valentina e a Isabela estudam no período da tarde em escola particular. As avós ficam disponíveis para cuidar das 3 enquanto você trabalha? Bom, eu vou ter que falar um pouquinho da minha rotina para vocês entenderem como que funciona, tá? Eu sou funcionária pública federal, trabalho das 7 da manhã às 4 da tarde, meus horários são mais flexíveis, se eu entro um pouco mais tarde, eu saio um pouco mais tarde, não tem problema. Se eu saio do almoço um pouco mais tarde, eu saio um pouco mais tarde também. Eu tenho banco de horas, então às vezes eu preciso sair um pouco mais cedo num dia, eu compenso no outro dia, tá? Não tem problema quanto a isso. Então eu trabalho das 7 às 4.
Eu saio daqui e vou direto pro meu trabalho. Na hora do almoço eu vou, almoço na minha sogra, não tenho preocupação com fazer almoço. Isso é um diferencial muito grande na minha vida, porque se eu tivesse que fazer almoço, putz, não sei como seria, né? Almoço na minha sogra, volto, levo as meninas na escola e volto pro meu trabalho, tá? E a Sofia, né? Vou falar então da rotina do Alexandre. O Alexandre é funcionário público também, só que ele não trabalha 8 horas, ele trabalha 6 horas, das 7 a 1. Ele tem outros trabalhos, né? O Alexandre ele é técnico de informática, inclusive se você precisa de um técnico de informática em Uberlândia, ele é o melhor que existe em Uberlândia. Ele é top, tá? Ele não desiste no computador, então fala comigo que eu te passo o contato dele. E ele também trabalha como representante de picolé, mas isso são coisas que ele consegue fazer com a Sofia. Então ele trabalha das 7 a 1, ele sai daqui de casa, deixa as meninas na mãe dele e vai trabalhar. Minha sogra faz questão de ficar com as meninas, ela não trabalha no período da manhã e ela não aceita que as meninas fiquem em escola em período integral, porque ela prefere ficar com elas, ela fala que é o melhor momento do dia dela, ela gosta de ficar com as meninas mesmo. Então eu vou lá, levo as meninas na escola, a Sofia fica um pouquinho com o meu sogro, porque minha sogra começa a trabalhar 13 horas, e o meu sogro é aposentado. Então o Alexandre chega lá, almoça e pega a Sofia. Então pra nós funciona muito bem essa lógica, né? Eu saio do trabalho, às vezes eu venho aqui pra casa, às vezes eu fico um pouquinho mais tarde no trabalho e pego as meninas na escola e venho pra casa também. Então, Nana, eu não posso dizer pra você que pra você vai ser mais fácil, porque eu tenho uma rede de apoio muito boa. Eu sou funcionária pública, meu marido também. Então a gente não tem esse temor de perder emprego, né? Porque a hora que eu sou funcionária estável, ele também. Ó que a gente perdeu o nosso emprego porque o nosso país já tá afundando. Então a gente não tem esse receio, tá? Eu não sei como que é na sua casa, eu não sei como que é a sua demanda, como que é a sua família, como que é o seu marido, né? Se ele é tão participativo quanto o meu. Porque aqui, se você assistir um pouco dos nossos vídeos, você vai ver que aqui não existe isso de trabalho de mulher, trabalho de homem, né? Todas as nossas obrigações são iguais, tanto na participação da educação das meninas, quanto nas tarefas da casa. A casa de todo mundo arruma, inclusive as meninas também participam do jeito que elas podem. Então deixa eu ver só as outras perguntas. Tudo é tão difícil no sentido de cuidar, educar, brincar. Eu lembro de quando eu tinha São Valentina, eu também achava tudo muito difícil. Inclusive eu fiz uma sátira aqui, não uma sátira, né? Um vídeo aqui sobre eu conversando comigo enquanto eu tinha só uma filha, né? A gente acha mesmo tudo muito mais difícil. E eu sei que você não vai acreditar em mim, mas é muito mais fácil com 3 do que eu era com uma. Tanto porque eu era muito inexperiente, tanto porque as meninas se interagem, as meninas brincam uma com a outra, e é muito mais fácil. Se eu tenho um filho só, às vezes é difícil você fazer um café, porque o filho tá lá, né, batendo na portinha, em casa tem portinha na cozinha, né, você vai pedindo a portinha. Agora, quando as meninas estão aqui, eu vejo que quando a Sofia tá sozinha, ela dá muito mais trabalho que quando as meninas estão aqui. Quando as meninas estão aqui, elas brincam. Então eu tenho um tempo pra fazer um café, até pra ir no banheiro, né, porque se ter um filho é difícil ir no banheiro. Então, pra mim é muito mais fácil ter 3 do que ter 1. Não sei se eu te respondi, mas como eu disse, essa é uma coisa que só você vai poder encontrar a sua resposta. Mel, a Jéssica perguntou: Mel, como está sendo a rotina com as meninas? Eu acho que eu já consegui explicar um pouquinho até a hora de ir pra escola, né? Quando eu chego em casa, daí a gente... uma coisa que sempre perguntam... inclusive tem essa pergunta aqui depois. Se eu faço comida todo dia. Eu não faço comida todo dia, tanto é porque eu almoço da minha sogra. E eu costumo trazer uma marmitinha, o Alexandre traz uma marmitinha pra casa pra gente jantar. Então minha sogra já faz almoço, que dá pra janta. E às vezes a gente faz lanche também. A gente nem sempre janta, a gente faz um lanche mais nutritivo, né? A gente não come produto industrializado, mas a gente faz um lanche. Então, uma vitamina. A gente simplifica. Josiele Franca, quero saber como você consegue conciliar trabalho, casa, filhas e ainda ter um tempo pro marido sem enlouquecer. Adoro vocês. Obrigada, Josiele. Eu quero falar sobre uma coisa muito importante que eu vejo tanto perguntas aqui quanto no Instagram, principalmente, né? No Facebook também, mas no Instagram mais, que as pessoas ficam abismadas como que eu consigo dar conta de tudo sozinha. Não dou conta de tudo sozinha. Eu tenho um marido que não me faz favor em dividir as tarefas. A gente tem muita consciência, ele principalmente tem muita consciência de que a obrigação é tanto minha quanto dele. Então é o seguinte,
Se você está mais cansada do que o seu marido, alguma coisa está errada. Essas tarefas estão sendo mal divididas, porque o normal é ou todos os dois, né, está cansado, né, e daí ninguém vai ter ânimo pra nada. Agora, se a mulher tá cansada e o marido tá descansado, minha filha, uma coisa tá errada. Então, a gente tem muito isso aqui em casa, né, a gente divide de forma igual mesmo, foi uma coisa que foi conquistada ao longo do tempo, né, porque a maioria dos homens atualmente vem de famílias em que a mãe fazia tudo, né, minha família também, né, a família do meu marido não foi diferente. Então a gente foi adaptando e mudando, fazendo mudança, então hoje a gente tá top. Nós estamos conseguindo dividir as tarefas de forma igual. Então, sem enlouquecer, eu não vou dizer sem enlouquecer, porque às vezes a gente dá uma enlouquecida aqui em casa, tanto eu quanto ele. Mas a gente supera. Mãe de uma florzinha perguntou: como você concilia trabalho fora e dentro de casa com 3 crianças? Você tem rede de apoio? Quem fica com a menor? Todas essas perguntas já respondi anteriormente, certo? Você tem empregada doméstica? A Rafaela Mesquita F. Gomes perguntou. Infelizmente não tenho empregada doméstica, mas é uma coisa que tá muito assim nos meus planos de vida. Eu tenho uma diarista, mas eu não tenho uma pessoa que fica aqui em casa todo dia, mas é uma coisa que faz super falta. E eu ainda quero conquistar isso. Não tenho especificamente, exclusivamente por questões financeiras, porque hoje em dia você ter uma pessoa em casa, né, e pagar tudo direitinho é caro, e eu ainda não tenho condição pra fazer isso agora. Como você faz comida todos os dias? Eu não faço comida todos os dias, mas quando eu faço, eu mostro muito no Snap, né? Nem tem Snap mais. Eu mostro muito no Stories do Instagram, fazendo almoço, fazendo comida, porque eu gosto de cozinhar. Então, pra mim, não é sacrifício. Cozinhar, pra mim, é terapia. Tô lá cozinhando de boa, tô sussa, eu gosto. Então, Rafaela, quando você faz uma coisa que você gosta, é ótimo, né? Quando você encontra uma coisa que você gosta e que você precisa. Então, com a comida foi isso. Eu encontrei uma coisa que eu gosto e que eu preciso. Então, quando eu cozinho, tô lá na boa, relaxando, de boa. Quando eu faço lancheira pras meninas, que eu faço um bolo, uma coisa diferente, tô lá relaxando, sossegado. Então, pra mim, não é um sacrifício. Vanessa RR perguntou: como você criou uma rotina para cuidar de crianças com idade bem próxima? Vanessa, eu acho super fácil cuidar, né, de crianças próximas, porque as meninas têm rotina muito parecidas atualmente. A Sofia que dá mais trabalho para dormir ainda, né, porque ela ainda não entrou totalmente na rotina. Mas eu acho importante rotina, as meninas elas fazem coisas nos horários iguais. Isso é uma coisa que eu não falei antes, mas a minha sogra é uma pessoa que não só ama e cuida com amor, mas ela segue as coisas que eu peço para ela fazer. Entendeu? As meninas têm horário na casa dela também. Elas têm horário para comer, têm horário para fazer tudo. Então isso foi uma coisa que funcionou muito bem na minha sogra. E talvez não funcione com todas as sogras ou com todas as mães, né? Porque nem todos os avós seguem o que as mães pedem, mas a minha sogra funciona super bem. Então eu acho muito importante rotina. Então as meninas têm rotina, têm horário para dormir. Elas dormem sempre por volta de 8h30. Às vezes, a Sofia não dorme nesse horário direitinho, porque às vezes muda um pouco o horário dela dormir à tarde. A Sofia ainda tira um cochilo de manhã e tira um cochilo da tarde também. Então, quando esse cochilo dela dura mais do que o normal, ela tem mais dificuldade para dormir à noite, ela dorme um pouco mais tarde. Mas um pouco mais tarde é assim, 9, 9h30 no máximo. Mas a ideia é que ela chega também no horário das meninas, 8h30. E as meninas sabem disso, tá? 8h30 é horário de dormir. Então, quando você tem um filho com idade próxima, é muito mais fácil você colocar na rotina. Agora, você imagina se eu tivesse uma criança aí de 10 anos, ela ia dormir 8h30? Dificilmente. Agora, com as meninas, eu já consigo colocar todas na mesma linha de produção, digamos assim. A Clá Belotto perguntou o que é mais difícil pra você na rotina como mãe de 3. Clá, atualmente o que é mais difícil é quando as meninas estão doentes, tá? Isso é uma coisa que é complicado, porque normalmente quando elas estão doentes, o que acontece? Você também está. E é difícil você cuidar de uma criança doente, estando todos doentes, né? É complicado. Mas hoje em dia eu já vi que isso é uma coisa da vida, sabe? Uma criança gripa muitas vezes no ano, gente. E não dá pra você ficar sempre mal-humorado, sempre estressado quando elas gripam. Porque isso já faz parte da vida, né? Então eu tô tentando, né? Não conseguir completamente, mas tô tentando conscientizar que isso é uma coisa da vida. Mas isso é uma coisa que ainda é muito difícil pra mim. Lidar com as crianças doentes, porque criança doente precisa muito de você, né? Quando você tem só um filho, você consegue, né?
pôr no colo, dá vontade até de pôr na barriga de volta pra poder cuidar. Com 3 já é mais difícil, então esse pra mim é o mais difícil. E é o que mais deixa o coração apertado, estar com as meninas doentes ao mesmo tempo. Suane Frost, como você consegue conciliar a rotina com as meninas e os cuidados com a casa? Tem ajuda pra isso? Bom, a rotina eu já falei, né? Cuidados com a casa. Todos nós trabalhamos aqui em casa. Não só eu, o Alexandre, como as meninas também. As meninas são responsáveis por organizar os brinquedos. Eu também dou paninho pra elas limpar os móveis. Ó, as meninas ajudam a colocar roupa pra poder estender no varal, tá? Elas ajudam em tudo. Claro que, né, de acordo com as limitações delas. Mas eu acho importante isso, você inserir as crianças o mais rápido possível nas tarefas domésticas. Porque eu acho que tem que tirar isso de que a mãe é responsável por tudo. Eu acho que não tenho certeza, né? De que a mãe é responsável por tudo na casa. Eu acho que quando uma pessoa tá sobrecarregada, ela fica ressentida. Então, eu acho que a chave pra entender se tá tudo bem dividido é se você está ressentido ou não. Porque se você tiver, minha amiga começa a dividir melhor isso, tá? Eu não sei como que funciona nas famílias atualmente, mas eu percebo que, pelas perguntas, é que nem toda família funciona como na minha, né? Que todo mundo trabalha ativamente, que o marido é parceiro, ajuda, né? Ajuda não, que essa palavra é errada. Que o marido trabalha também, assim como você, é uma parceria, uma sociedade, ninguém trabalha pra ninguém. Ellen C. Rodrigues, oi. Mamãe 3 vezes, oi. Como vai ser o cansaço da rotina puxada e dar atenção ao marido à noite? Ellen, como eu falei, se você tá cansado, seu marido tá descansado, uma coisa tá errada, tá? Começa a dividir melhor essas tarefas. Mas no primeiro ano, né, a gente fica muito mais, né, desgastado, porque você amamenta. Eu, por exemplo, né, eu amamento no mínimo até 1 ano, então quando você tá amamentando é mais difícil mesmo você conseguir dar atenção pro marido. Mas aí entra muito mais o seu marido estar atento a isso do que você ter que se esforçar. Eu acho que casamento, principalmente depois dos filhos, só funciona se existir compreensão dos dois lados. Se colocar no lugar do outro, em ver a vida com o olhar do outro. Então, acho que isso precisa muito mais de diálogo. Para nós, é preciso que todas as áreas sejam bem resolvidas para poder dar atenção pro marido. Eu acho que essa atenção que você tá dizendo aí é uma atenção mais, né? Eu acho que todas as áreas devem estar muito bem resolvidas pra gente conseguir dar atenção. Então, às vezes, existe tanto ressentimento que você não consegue dar aquela atenção. Então, acho que isso vai ser resolvido muito mais com diálogo do que com ação. E eu pergunto se eu trabalho fora, né? Eu trabalho fora, eu sou funcionária pública federal, sou psicóloga também, mas também sou funcionária pública federal. Importados TEVC. O que vocês comem? Você cozinha quando chega em casa depois do trabalho? Cozinha prato único? Ou faz aquela comida típica brasileira, tipo arroz, feijão, carne, algum vegetal? Bom, já respondi também, né? A gente come nem sempre almoço, a gente come muito lanche, mas a gente traz também muita marmita da casa da minha sogra, que é uma mão na roda, que ajuda demais. Mas sempre que dá eu cozinho, porque eu gosto de cozinhar, gosto muito de cozinhar. Mamãe.terapeuta perguntou: estou planejando o 3º baby, mas admito que tenho um pouco de será que vou dar conta? Sempre me dizem que um filho sempre fica de lado, mas eu não consigo acreditar nisso. O que me diria para encorajar? Bom, nenhuma das minhas filhas ficam de lado, mas óbvio que exige muito mais, né? Você ter que se desdobrar, se tresdobrar, no caso, né, de 3 crianças, é muito mais difícil, né? Mas o que eu te digo, mamãe terapeuta, é que enquanto você tiver qualquer dúvida sobre ter outro bebê, não tenha. Espero estar muito mais bem resolvido em você para você ter. A Nayara F. Souza perguntou: Mel, estou para ganhar o 3º filho, parabéns, Nayara. As outras 2 estão na escola integral, mas estou querendo passar para meio período. Como vocês fizeram quando Sofia nasceu e com aquela obrigação de fazer almoço e arrumar para a escola as outras meninas? Eu penso muito nisso, pois tenho medo de não dormir à noite e ainda não poder descansar com o bebê durante o dia. Como você fazia? Que conselho você daria sobre esse momento? Bom, na licença maternidade, eu fazia assim, ó. Eu fiquei os primeiros 8 meses em casa, né? Eu fazia almoço aqui em casa,
quase todos os dias, às vezes eu corria pra minha sogra, mas eu fazia o almoço e conseguia arrumar as meninas pra escola sem nenhum problema. É puxado. Eu fiz um vídeo sobre a rotina aqui no canal. Eu gravei um dia, quando eu tava licença maternidade, do início do dia até o final do dia, era muito puxado. Mas à tarde eu dormia com a Sofia, eu ficava com ela. Dá sim, tá? É desgastante, mas dá. Eu achei melhor do que colocar as meninas em escola integral. As meninas nunca ficaram em escola integral. Então de manhã eu ficava com elas, ia no parquinho. Nossa, é um momento que eu tenho muita saudade, minha licença maternidade. Foi desgastante, sim, mas eu gostava bastante. Dá pra fazer. É difícil, mas dá. Que conselho você daria sobre esse momento? Nayara, mais uma vez, varia muito das suas limitações. Do que você dá conta e do que você não dá conta. O que eu posso falar de mim é que eu achei que é possível sim, viu? As crianças no início, os bebês, eles dormem bastante, então você consegue fazer muita coisa. Principalmente você que já tem 2, você já é acostumada a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Mas eu fazia almoço aqui, deixava as meninas brincando, às vezes elas ficavam olhando a Sofia, né, brincando com ela. Eu colocava o carrinho na cozinha, inclusive tem isso no vídeo, mas dá pra fazer, tá? Natália Zanfelice perguntou: como você lida com 3 em fases tão demandantes e diferentes e ainda se mantém linda? Natália, obrigada pelo linda. Eu não acho as fases das meninas muito diferentes assim, né? Pelo contrário, assim como eu respondi, eu acho que as fases delas são muito, muito parecidas. E uma coisa ou outra que muda, mas eu consigo colocá-las para dormir no mesmo horário, elas já brincam juntas, a Valentina e a Isabela já brincam juntas. E a parte se mantém linda, eu agradeço, né? Mas é claro que vocês não me veem 24 horas por dia, né, gente? Então nem sempre eu tô arrumada, tá? A parte linda, eu acho que é muito mais interna, né? Tem algumas coisas que eu tento fazer sempre, como a sobrancelha ficar sempre tirada, que faz uma super diferença no rosto, né? E quando você tá trabalhando fora, é muito mais fácil você ficar arrumada. Porque todo dia eu acordo, faço maquiagem, né? E daí continuo arrumada. Agora quando você fica em casa, você acaba mesmo deixando sua vaidade um pouco de lado também. Normal. Mas eu acho que tudo depende também, assim como cozinhar, eu gosto de fazer maquiagem. Então é uma coisa que eu faço por prazer, eu gosto de fazer. A Luana Maiara perguntou: como é trabalhar fora com 3 filhos? Às vezes é muito difícil, às vezes é normal, às vezes é tranquilo. Funciona para qualquer pergunta sobre trabalho. Às vezes é fácil, às vezes é difícil, né? E você precisa de uma organização muito grande, você precisa de dormir pouco. Então, se você é uma pessoa que gosta de dormir, você dificulta um pouco a sua vida. Eu sou uma pessoa que dorme pouco, então essa é a minha vantagem na vida. Mas dá pra fazer, viu? Eu não reclamo muito não, assim, porque eu gosto de trabalhar. Mas também, se eu não quisesse não trabalhar, não ia ter como, né? Minha renda é fundamental na nossa vida. Assim como é na vida de inúmeras mulheres. Provavelmente muitas que estão assistindo aqui não tem opção de não trabalhar, então eu levo isso na maior leveza possível. A gente faz o que dá pra fazer, a gente é o que a gente consegue ser. A Importados também tá perguntando com quantos anos você pretende mandar a caçula para a creche. A Valentina e a Isabela foram pra escola com 2 anos e pouquinho, 2 anos e 2 meses, 2 anos, todas duas, 2 anos e 3 meses, 2 anos e 2 meses, e essa forma que eu pretendo fazer com a Sofia também, a partir dos 2 anos. Sandy Lacerda perguntou: Sandy, você tá sempre por lá, né? Um beijo especial pra você. Como você lida quando as meninas ficam doentes? Eu fico muito mal quando meu filho adoece, ele sempre tá gripado e eu queria saber como você lida com esses momentos. E tem dicas para crianças que sempre estão resfriadas. Sandy, eu queria muito uma dica pra isso, porque as minhas meninas também estão sempre resfriadas. Quando a criança vai pra escola, a chance dela estar resfriada, né, várias vezes é muito grande. Eu lembro quando eu fui no aniversário da Isabela, quando ela fez na escola, eu olhei assim, gente, 90% das crianças estavam gripadas. E eu sabia que a Isabela, em pouco tempo, também estaria resfriada. É normal, né? Infelizmente são coisas da vida. É difícil, mas é muito mais fácil pra mim agora do que quando a Valentina entrou na escola, que começou a ficar muito doente. Eu acho que você vai se fortalecendo com o tempo. E isso funciona em tudo na vida, né? A gente vai ficando mais forte, você vai vendo que são coisas da vida. E sabe aquela máxima que não tem remédio, remediados, tá? Então a gente tem que, muita coisa a gente tem que relevar. Regina Oliveira perguntou: você trabalha com o quê?
Você pode sair do seu trabalho quando precisa? Regina, se eu tiver que levar as meninas ao médico, eu posso sair a hora que eu quiser, né? Trago atestado e minhas horas são abonadas. Tá? Eu não tenho essa preocupação de ficar levando no médico demais e ser demitida, não tenho isso. Inclusive, se eu vou ao médico também, isso não existe, essa preocupação. Como eu disse, eu sou funcionária pública e se eu saio mais cedo, eu tenho que pagar essas horas depois, tá? Então, isso faz toda a diferença, né? Em ter um trabalho com um horário flexível, nossa, faz super diferença em quem tem 3 crianças, ou até uma criança também, né? Está chegando ao final. O Diego perguntou, o Diego Bezerra, relação com o marido, fazem programa só os dois? Diego, a gente tenta muito fazer programas fora, ainda é um pouco difícil, né? A gente não faz programação assim pra ficar a noite inteira fora, porque a Sofia ainda é muito pequena. Mas quando eu tava grávida da Sofia, por exemplo, a gente deixava as meninas na minha sogra, dormindo na minha sogra, a gente não tem problema com isso, então isso, né, facilita muito a vida. A Sofia eu não consigo ainda deixar ela dormir fora, claro, a Sofia tem 1 aninho, então pra mim não dá pra fazer isso, né. Mas, a gente tenta fazer muita coisa em casa, né, as meninas fazem as meninas dormir, a gente assiste filme, a gente assiste série, né, a gente sai pra ir ao cinema, sai pra jantar, mas a noite inteira não, tá? Mas é claro que em breve isso vai voltar ao normal e a gente vai conseguir fazer coisas só nós dois. Renata Ovelar perguntou, já planejou viagem com as crianças? Não. Gente, eu sei que eu pareço ser muito mais legal do que eu sou de verdade, mas eu tenho um problema muito sério com rotina, entendeu? Eu gosto de dormir na mesma hora, eu gosto de dormir até do mesmo lado, gente, entendeu? Eu tenho problema em dormir em quartos diferentes, então eu tenho problema em mudança de rotina, e com as crianças é muito mais difícil. Então eu não me aventurei ainda por questões assim, né, pessoais mesmo, porque eu acho difícil. Eu sei que a Sofia, com 1 aninho, vai ser muito difícil, né, ficar no carro, ficar no avião muito tempo, então eu tenho essa dificuldade. Eu sei que eu preciso elaborar isso melhor, né, mas eu acho que quando as meninas crescerem um pouquinho mais, talvez no ano que vem. Esse ano a gente ia viajar em agosto, mas a gente mudou, né? Mas é questão de tempo, mas principalmente por mim, eu tenho essa dificuldade em dormir fora de casa. Dificuldade, tô tentando elaborar, tá? Então a gente não planejou, mas planejou, mas desplanejou, né? Mas vamos lá, vamos tentando, né? Vamos que vamos. Agora a última pergunta. FC, quero você, Fly, perguntou, o que prefere, doce ou salgado? Salgado, né? Doce ou salgado? Laís, que perguntou. Laís, legal essa pergunta, tá? Seguinte, eu gostava muito mais de doce do que de salgado, isso antes de engravidar. Engraçado, né? Mudou muito meu paladar, gente, mudou muito meu paladar. Por exemplo, feijão. Eu não comia feijão antes de engravidar da Valentina. Inclusive, hoje em dia a Valentina não come feijão. Aí eu falo pra ela que é porque eu comi muito, né? Ela não gosta de feijão. Eu devo ter comido muito feijão na gravidez dela, que fez ela enjoar, porque a Valentina não come feijão. E hoje em dia eu gosto muito mais de salgado do que de doce, tá? Eu, claro, ainda sou uma doceirinha, gosto de tomar uma formiguinha de vez em quando, gosto de um doce, mas eu prefiro muito mais uma comida salgada do que uma comida doce. Então foi isso, respondi todas as perguntas sobre rotina, que já deu mais de 30 minutos, só essa sequência de perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte esse vídeo. Curta, gente! Curte bastante. Isso faz muita diferença pra mim. Eu vejo todas as curtidas, eu vejo todos os comentários. Você não sabe tanto que me empolgo ver os comentários. Eu paro pra poder ver de madrugada. Eu dou uma olhada lá no YouTube e olho os comentários de vocês. Eu gosto muito. Então eu peço pra vocês curtirem. Compartilhar não, porque esse vídeo não dá pra compartilhar, né? Compartilhar pra quem? Mas por favor, se você não é inscrito, se inscreve aí, tá bom? E eu volto depois com as próximas perguntas que serão sobre ter ou não ter o 4º filho. Então, um beijo e até a próxima! Tipo, boba alegre, né?